Olá, que eu sou a Maria Eduarda, seja muito bem-vindo ao meu canal, ao seu canal, ao nosso canal. E aqui eu compartilho a minha jornada rumo à independência financeira. E hoje o vídeo tá muito legal. Legal assim, muito importante, né? Aqui eu vou falar para vocês erros que eu cometi que me fez quase começar tudo de novo. Eu só não digo da estaca zero, porque, como vocês puderam ver aí, né, ainda sobrou algum valor, mas eu cometi alguns erros e eu quero compartilhar com você. Mas antes eu peço que deixe o seu like, que deixe o seu gostei, deixe um comentário para fortalecer aqui o canal, para que você, para que outras pessoas também se inspirem e vejam que é possível alcançar a independência financeira mesmo cometendo erros como eu cometi aqui. E por aqui eu vou compartilhar meus acertos, meus erros, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu tô fazendo, o que deu errado, o que tá dando errado. E é assim, é bem real mesmo, então eu peço que vocês fiquem aqui para fortalecer o canal. Então, o primeiro erro que eu cometi foi fazer cálculos mentais. Isso mesmo. Eu tava com esse valor já juntado, né? Tudo juntinho aí. E tava maravilhoso, tava me rendendo bem por dia, R$ 1 e pouquinho. Mas eu precisei usar o dinheiro. E o que que aconteceu? Eu comecei a fazer cálculo mental assim. Eu vou pegar R$ 400, quando eu receber o pagamento, eu já coloco de volta. Só que eu não parei nos R$ 400. Eu continuei gastando. Como vocês viram no título, de mais de R$ 3.000, ficou aí 400 menos um pouquinho. Então, pessoal, o que que acontece? Eu não peguei só os R$ 400 e eu fui fazendo o cálculo seguinte: eu devolvo, quando eu receber eu coloco de volta no lugar, e não fui escrevendo para fazer o cálculo de quanto de fato eu estava pegando. E deu nisso aí. Eu recebo 1.900, peguei muito mais que isso, ou seja, não deu para eu colocar os valores de volta. Esse foi o primeiro erro, cálculo mental. Eu já falei em outros vídeos que é um dos erros que a gente comete, mas caí novamente nesse erro e agora é correr atrás do prejuízo. E o segundo erro é que eu deixei nesse período a ansiedade tomar conta de mim. Por quê? Eu moro só com meu marido e minha mãe passou mal. Já morei com minha mãe um tempo, ela morou com a gente depois que meu pai faleceu. E minha mãe estava morando com meu irmão, e nesse período minha mãe passou muito mal e vai precisar voltar a morar com a gente. E eu passei por um processo bem delicado com minha mãe, em relação à perca do meu pai. E a ansiedade me abraçou muito, porque me despertou alguns gatilhos. E eu comecei a me perder ali no caminho. Tive crises de ansiedade e atrapalhou muito esse meu processo. O emocional conta muito, pelo menos para mim. E a partir do momento que eu dei uma desequilibrada ali, eu passei a eu perdi o controle de algumas decisões minhas. Por exemplo, como que eu posso falar para vocês? Clareza sobre algumas decisões que eu precisava tomar. Esse foi o segundo erro. E o terceiro erro foi: deixei tudo em um lugar só. É o seguinte, eu já compartilhei aqui o meu desafio dos 200 depósitos para chegar aos meus R$ 20.100. E eu estava contando que dentro desses 20 mil, eu já fosse tirar a minha reserva de emergência, meus 6 meses de custo de vida, que dariam R$ 12.000. Que foi um erro. Por quê? Os R$ 200 é um desafio e a reserva de emergência é outra coisa. E eu acabei deixando tudo junto. Porque, embora eu estivesse guardando, eu não estava contando com uma emergência de fato. O bom
é que quando a emergência surgiu, eu tinha um valor. Ainda que eu não tivesse ali os meus 12 mil de reserva de emergência, como eu quero, mas o valor que eu já tinha me supriu na necessidade que eu precisei de emergência ali naquele momento. Então, vale muito a pena, é muito, muito importante a gente ter uma reserva de emergência. Você precisa montar a sua reserva de emergência. Sua reserva de emergência pode ser R$ 500, R$ 1.000, 1.500, 2.000. O ideal da reserva de emergência é que seja 6 meses a 1 ano do custo de vida que você tem, né? Se eu tenho meu gasto por mês de R$ 2.000, eu tenho que ter esse valor vezes 6 meses, R$ 12.000, que é o meu caso. Mas eu acabei, desculpe, misturando tudo e não dá certo. Então, eu vou refazer meu plano, vou dividir os meus 200 depósitos, não vou parar com o desafio, né? Só vou mudar ali alguma coisa e a minha reserva de emergência. Porque se eu tivesse a reserva de emergência, eu teria mexido nela e os desafios continuariam ali, sendo colocados. Então, é esse o vídeo que eu queria compartilhar aqui com vocês, para vocês verem que nesse processo existem erros que a gente comete e são os erros que vai fazendo a gente aprender também. Eu ainda não tenho minha independência financeira, mas eu estou em busca dela. Eu sei que tem muitos canais aqui no YouTube que falam sobre finanças, de pessoas que já têm sua independência financeira, já tem muita coisa. E o canal do YouTube eu criei com o propósito para me ajudar também nesse sentido. Eu quero mais tarde ver esse processo pelo qual eu passei e que muitas pessoas passaram. Inclusive, eu me inspiro muito nessas pessoas que passaram por esse processo do zero, como a Tionilda é um canal que eu gosto muito de acompanhar. Ela mostra do zero que foi possível. Eu me inspirei muito nela para mostrar, provar para mim também que eu posso, mesmo sendo CLT, mesmo ganhando o salário de R$ 1.900. Eu sei que tem gente que ganha menos, mas não é sobre quanto você ganha, e sim quanto você gasta, porque eu já ganhei mais que R$ 2.000, já beirando ali os R$ 13.000, e mesmo assim eu não guardava nem nada, não tinha nada. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. É um vídeo curtinho, mas é um vídeo que mostra a realidade. Por aqui eu trago vídeos que vai mostrar realmente o que estou passando nesse processo de independência financeira, porque eu quero chegar lá, eu vou chegar lá e você também pode.